a verdade sobre o passado de Sanzo Haruchio e Senju e como foi que ele conseguiu aquela cicatriz de losango. Mas para descobrir tudo isso, assista esse vídeo até o final e nos acompanhe em todo esse processo. No capítulo passado, vimos que Senju estava escondendo um grande segredo, dela ser a verdadeira culpada da impulsividade negra de Mike e de Haruchi, seu irmão, ser daquele jeito doido. E ela conta tudo neste capítulo mais recente sobre como aconteceu 241 de Tokyo Revengers, intitulado Sorriso Forçado, já que no dia que todos haviam mudado, o Mike estava simplesmente brincando com seu novo avião, uma criança normal com um brinquedo novo, correndo e pulando para todo lado da casa, até mesmo acima do próprio Takeomi, que havia dito que aquilo era muito perigoso. Este era um modelo Airline supersônico de plástico, que parecia ser muito importante para o Mike e também muito difícil de ser feito. Enquanto as outras crianças, como Baji, Haruchio e a Senju, estavam todos correndo frenético atrás dele, que eles também queriam poder brincar com aquele avião e pegar dele. Porém, enquanto corria, o Mike disse que eles não vão tocar nenhum dedo naquele seu avião. Assim como toda criança como nós, não gosta de dividir seus brinquedos especiais, e nem mesmo quer que fique tocando nele de tão importante que ele é. E Senju também diz que queria um brinquedo como aquele para ela. Porém, ela usa a palavra ore para dizer isso, que é somente no dialeto japonês que meninos se dirigem. Por isso Akashi fica bem irritado com ela, por ela não ser tão feminina quanto ele quer que ela seja. Porém, ao invés de brigar com ela ou falar alguma coisa, ele simplesmente culpa o Haruchio por estar ensinando ela palavras ruins e dele não ser responsável bastante, e quer que ele seja um bom exemplo para sua irmã mais nova, como um bom irmão mais velho faria. E como sempre, o irmão mais velho da família leva a culpa de tudo, mesmo que o irmão mais novo tenha feito isso. E a cada like que vocês derem aqui embaixo nesse vídeo, a justiça vai ser feita e a culpa vai cair sobre os irmãos mais novos de toda a família. E Senju, pelo visto, só era desse jeito por causa que foi criada por um pai solteiro junto com os outros. Mas como estava sempre ocupado, levava eles para a casa de sua avó, e a figura paterna de verdade era seu irmão Akashi Takeomi. E Haruchio se sentia culpado por tudo isso, porém ao mesmo tempo ainda era um bom irmão para Senju. Ou pelo menos ele era até aquele exato dia em que ele se arrependeu de ter defendido ela de alguma forma, ou até mesmo de ter levado toda a culpa, já que era ele que tinha que enfrentar todas as consequências quando a Senju que fazia algo de errado, já que ele não sabe responder por si mesmo, como o Mike e o Baji também falam. E Senju inclusive tenta se desculpar, mas ela começa a sair de perto dele, e andando pela casa sem ter ninguém por perto, ele enxerga o avião novo de Mike, e fica tão impressionada de quão lindo e quão maravilhoso ele é, que ela começa a querer pegá-lo e brincar com ele. Fica correndo no meio da casa, assim como estava o Mike, pulando de um sofá para outro e de um lado para o outro. E nós sabemos muito bem o que acontece quando uma criança pega algo que não pode e começa a correr pela casa toda por isso. Com certeza daria algum problema, já que o Mike falou para eles em alto e bom som para ninguém tocar no seu brinquedo. Ele realmente estava sério sobre isso e tinha seus motivos, já que seu irmão Shinichiro não comprou aquele brinquedo. Ele demorou um mês para construir um modelo perfeito para seu irmão mais novo. E então, enquanto estava fazendo aquela brincadeira toda, ela cai e quebra o brinquedo enquanto estava pulando, simplesmente jogando no chão para poder se segurar e não se machucar. O instinto normal de qualquer criança de colocar a mão na frente antes de cair. E quando Mike chega por perto dela e vê o seu avião novo quebrado no chão, a Senju estava a um simples passo de se desculpar por ter feito isso. Pela primeira vez na vida, levar toda a culpa pelo que ela mesma fez.
Até o momento que o Mike pergunta quem foi que fez isso, como se ele soubesse que ela não faria algo assim tão radical. E mais uma vez ele pergunta se ela viu quem foi que quebrou isso, e acaba não confessando por praticamente ter medo dele e não querer mais uma vez ter que apanhar ou algo parecido dele. E então ela mente, falando que foi culpa de seu irmão. Uma simples mentira, mas que desencadeou um furacão inteiro dentro daquela casa, muito mais do que ela jamais esperou acontecer. Tanto até que quando ela estava somente lendo um pequeno livro, ela somente ouviu uma parte do que realmente aconteceu naquele exato dia. Mesmo com o Bade tentando impedir, na hora que ela chegou naquele lugar, o seu irmão já estava com a boca toda ensanguentada e caído no chão, como se não conseguisse aguentar toda aquela dor que ele estava sentindo, já que o próprio Mike pegou a boca do Sanzo Haruchio e rasgou com as suas próprias mãos. Algo bem radical e muito excêntrico somente para uma criança que quebrou um brinquedo. É sério, é realmente somente um brinquedo, que pode muito bem ser substituído, e eu não tenho dúvidas que o Shinichiro faria outro com todo o prazer do mundo. Aquela era a primeira vez em que Mike usou a sua impulsividade negra, mandando o próprio Sanzo Haruchio sorrir para ele. Exatamente o mesmo painel que nós vimos várias e várias vezes, até mesmo com o caso Tora. Durante a Guerra das Três Idades, aquele era o mesmo rosto que a Senju havia visto. Desde aquele dia, o Mike estava com os mesmos olhos. E ainda assim eles haviam mudado, e obedecendo como se fosse o seu mestre, o Sanzo começa a ir baixo para depois começar a gargalhar de tão alto. Tudo isso era culpa da própria Senju. Todos ficaram diferentes e piores, tudo por culpa dela. E Senju agora, depois desse flashback, queria poder fazer algo sobre isso, mesmo que fosse tarde demais para conseguir ou mudar tudo. Ela mesma se chamava uma grande falha. Porém, o que há de errado nisso? Todos eles falham, mesmo sendo grande ou pequeno demais. Ela cometeu um erro e precisava tentar corrigir de alguma forma. Mas para o Takemichi, aquela não era uma causa perdida, já que ele mesmo também admite gritando que ele é uma falha. Ou, por exemplo, ele falhou tantas e tantas vezes, voltando no tempo para salvar os seus amigos. Inclusive, a última vez também foi uma falha, considerando que o Mike ainda era ruim. Ambos os dois juntos ainda podem corrigir os seus erros, e é por isso que a Senju vai com ele na própria gangue. Por isso que ele quer os dois juntos. Eles vão mudar e corrigir a canto de Manji. E é claro que pelo rosto que nós vemos na Senju, ela vai aceitar 100% a proposta. E, inclusive, temos um pequeno spoiler do que vai acontecer no próximo capítulo. A primeira reunião do time do Takemichi completo. Todos aqueles que foram mencionados antes, como os irmãos Ogro, Patin e Peian, vão reaparecer para ficar em uma grande reunião. E com certeza tentar organizar o seu primeiro ataque ou conflito contra Canto de Manji, se preparando para a sua luta. Mas para saberem tudo o que vai acontecer no próximo capítulo 242 de Tokyo Revengers, já se inscreva no canal e ative o sininho para vocês saberem na próxima terça-feira o lançamento oficial.